Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Neste desafio de descobrir o que pode impedir de nós desenvolvermos a nossa fé. Nós estamos estudando nesse mês de fevereiro os desafios da fé e falamos sobre a dúvida, já falamos sobre o desânimo e hoje nós vamos falar sobre o desespero, que é a negação do Deus de esperança. Então, o desespero nos leva a desesperançar-nos, negando então a eficácia de Deus em nossa vida. Ou seja, é uma desmoralização quando nós deixamos de esperar em Deus. Por 3 vezes, no Salmo 42, o salmista reitera que está desesperado de alma. A sua mente, as suas emoções e a sua vontade, componentes então da sua alma, estão afetadas pelo desespero. O desespero toca primeiro a nossa mente. Pensamos estar sozinhos, abandonados por Deus. Não conseguimos raciocinar e as emoções ficam tão perturbadas, pois não só nos imaginamos abandonados, como cada célula do nosso ser grita: é verdade, é assim que eu sinto. A vontade, então, é rebocada, arrastada pela mente e pelas emoções. Lembrando que a nossa alma é composta de 3 faculdades: mentes, emoções e vontade. Então, o desespero chega quando a nossa vontade foi arrastada pela mente e pelas emoções. É importante nós lembrarmos o que diz em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos suportar, mas antes com a tentação dará também o escape para que possamos suportar. A tentação, quando chega ao desespero, torna-se no desejo de abandonar a resistência. E acabamos, então, nos abandonando num sistema de desmoralização de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Uma frase que eu sempre guardo comigo é: não esqueça nas trevas aquilo que Deus te ensinou na luz. A desmoralização, ela é mortal, porque é a condição que nos torna pouco confiáveis na disciplina do corpo e também da alma. Então, tudo isso lança-nos numa desordem, começamos a girar em círculos, somos apanhados em ciclos de desequilíbrio mental e emocional, de modo que não podemos andar como Deus quer que nós andemos. Nós temos um cérebro, então, que não pode pensar com clareza, nem completar um pensamento, quando poderia ser uma mente sadia controlada pelo Espírito, como diz 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu um espírito de medo ou de desespero, mas sim um espírito de amor e de moderação. É quando nós entramos nesse processo, nós estamos nos recusando a atender àquilo que o Espírito Santo nos chama para fazer. Então, desmoralização é negar o Deus de toda esperança. Porque não podemos raciocinar, as emoções então ficam entorpecidas e a vontade hipnotizada pela apatia. Por isso, o Salmo 42, 5 diz: por que estás abatido a minha alma e por quê? Por quê? Porque não queremos esperar em Deus e nem louvá-lo pela fé. Nós precisamos, nesse momento de desespero, que a nossa mente foi tomada, as nossas emoções foram tomadas e a nossa vontade foram capturadas pelo sentimento de desesperança, nós devemos lembrar-nos
de esperar em Deus. O desespero pode tomar uma outra forma, como nós falamos, que é a desesperança. A desesperança é o desespero cheio de energia que causa uma frenesi de atividades, quase sempre irresponsáveis, que muitas vezes não medem as consequências. A desesperança é um agito na alma. A pessoa tem que estar em movimento, ela não consegue ficar parada. Algo precisa ser feito, mas ela não sabe o quê. O que fazer, então, quando nos encontramos envolvidos numa atividade impulsiva, insensata, de desesperança? Só há uma coisa a fazer: clamar a Deus, contar-lhe tudo e confiar no seu livramento. Foi o que o salmista falou no Salmo 42, de 5 a 8. Para ver como nós podemos ver aqui como o salmista enfrentou o desespero. Ele faz a pergunta para a sua própria alma. Por que está abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, diz o salmista. Portanto, eu prefiro lembrar-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Edomitas, deste pequeno monte. Um abismo chama um outro abismo. O ruído das Catatubas, todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, Senhor, eu sei que tu mandarás de dia a tua misericórdia e de noite a sua canção. A oração ao Deus da minha vida. É assim que ele termina. O versículo 5 começa com essa pergunta necessária: quem foi apanhado no desespero e na desesperança? Mas qual é a causa desse desespero? Como que eu cheguei nesse ponto? O que me levou a ele? Muitos se recusam a fazer esta pergunta, ou sequer admitem haver algum problema. O salmista não só faz essa pergunta, como também confessa a sua situação a Deus. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Se a sua alma está em desespero ou se dirigindo para ele, o desapontamento conseguiu penetrar na sua mente, nas suas emoções. Então, pergunte a si mesmo a razão. E quando você descobrir a verdade, essa verdade te libertará. A palavra de Deus diz que todo o coração conhece a sua amargura. Lembre-se, não pense muito. Busque ajuda em Deus. Espere nele e você ainda o louvará. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.